Começa agora mais um programa Nossa Memória, Nossa História, uma realização do Poder Judiciário Capixaba e que hoje vai discutir Estado laico com o professor Leonardo Serafini Penitente, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Seja mais uma vez bem-vindo, professor. Muito obrigado. Professor, para começar, a Constituição de 88, ela determina a separação entre Estado e religião. Sempre foi assim? Não, nem sempre. Essa questão de separar, eu não diria o Estado da religião, mas o Estado de uma igreja, de um corpo visível, ela começa ainda na Idade Média, o que é incrível, as pessoas podem estranhar essa informação, mas já cronologicamente, dentro do período que nós chamamos de período medieval, começam a surgir os primeiros teóricos a favor de uma independência. E o Brasil é herdeiro disso. O Brasil, na verdade, a Constituição de 88, eu não sei se os constituintes sabiam disso, aí também não interessa muito se eles tinham conhecimento ou se isso era consciente, mas eles cederam a um ideal, né, da Revolução Francesa. Porque essa separação que se deu entre uma religião oficial, uma igreja oficial e o Estado, só teve realmente, só se solidificou na Revolução Francesa. Embora você possa encontrar em livros essas defesas. Por exemplo, nós sabemos, as pessoas que estudam a história do direito e da ciência política sabem que uma das primeiras correntes foi a corrente dos gibelinos, que são um partido político que disputava com os guelfos, e os gibelinos então defendiam a ideia. Um grão famoso gibelino foi Marcílio de Pádua, né? E o outro famoso, um pouco mais anterior, foi Dante Alighieri. Dante Alighieri não escreveu só os seus poemas e versos, ele também escreveu um bom tratado de política, a monarquia, e que ele já defendia ali uma certa independência. Veja que isso já na Idade Média. E depois Marcílio de Pádua colocou com muita clareza que o Papa não devia se intrometer. Eu digo Papa porque na época a Igreja Católica era a única igreja cristã existente. O Papa não devia se intrometer nos assuntos terrenos, cíveis, né? E isso devia ficar à conta do Estado, e pregou uma separação. Mas até então a sociedade não estava preparada para isso, porque a coisa vinha, né, num processo de predomínio da igreja sobre o Estado. Depois, com a Revolução Francesa, se quebra este vínculo e o Brasil, de alguma maneira, herda isso, de uma maneira um pouco mais moderada, mas herda, a Constituição herda. Então nem sempre foi assim, E qual a diferença, professor, de você ter uma igreja, uma religião que participa da política? O assunto é muito complexo, porque você tem todo um fundamento. Veja bem, a diferença é que o Estado, numa sociedade religiosa cristã, qual é o papel do Estado? Por exemplo, se você analisar os gregos não estavam, não tinham a doutrina cristã, a religião cristã ainda não existia na Grécia Antiga. Então, na Antiguidade, com a Grécia especialmente, você pode perceber nos escritos de Aristóteles, que ficou muito famoso, que formou o imaginário grego. Então, os helênicos achavam que o Estado, é só no Estado que o homem é feliz plenamente. Então, a felicidade do homem só é adquirida no Estado. E o que é o Estado? O Estado é a conglomeração dos homens num determinado território, e as minhas fraquezas e deficiências são aperfeiçoadas pelo próximo. Então, por isso que o homem é mais feliz em comunidade do que sozinho. Isso entendiam os gregos. Mas depois que vem nosso Senhor Jesus Cristo e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é o Estado que é o caminho, a verdade e a vida. Eu é que sou o caminho, a verdade e a vida. Quando ele diz isso, bom, há uma interferência religiosa, e nós sabemos que a felicidade plena do homem
só será adquirida com a vida eterna. Essa felicidade é uma felicidade em Deus e não no Estado. A partir do momento que você entende isso, e esta foi a fundamentação medieval para dizer que a igreja tem que predominar sobre o Estado, você entende também que o Estado é uma criação humana que deve dirigir o homem para o seu fim último, que agora não é mais ele, Estado, é Deus. Então está para além do Estado. Então o Estado é um instrumento e não mais um fim. Esta é a importância, na minha opinião, do predomínio religioso sobre o Estado. Quer dizer, a igreja diz ao Estado que ele não é tudo, não pode ser tudo, entendeu? E que o homem tem um fim para além do próprio Estado, que é Deus. Mas quando a gente diz que uma religião faz parte de um Estado e aí deixa de ser um Estado laico como o Brasil é, como que ela interferiria nas ações? De que forma ela participaria da política? Primeiro, o primeiro ponto é a questão moral. As leis morais, a doutrina moral, há inclusive uma parte da teologia, a teologia moral, que estuda isso, quer dizer, ela é melhor construída na religião. É na religião que porque é a religião que cobra a prática moral, entendeu? Então, ali você tem um conhecimento mais sólido, a partir das experiências das pessoas que viveram com virtudes heróicas. Então, ali que você vai observando. Ademais, na religião cristã, é no Novo Testamento que você encontra todas as previsões, por assim dizer, morais. Você tem lá no Sermão da Montanha, Nosso Senhor Jesus Cristo dizendo como você deve se comportar com seus semelhantes, etc. Então, a primeira serventia, por assim dizer, o primeiro benefício que a religião pode dar a um Estado é a edificação moral do povo. A edificação moral do povo. Então, por exemplo, você pode ver que mesmo na França, por exemplo, a França de Luís XIV, ela já era laica. Era laica. Depois, com a Revolução Francesa, eu digo, né, na Revolução Francesa é que se absolutizou tudo. Mas a França já era laica. Então, embora Luís XIV fosse católico e todo mundo soubesse disso, mas a França não, de Luís XIV, por exemplo, ela não privava nenhuma outra linha cristã, que já existia na época, de ter os seus cultos, etc. Tal. Então, mas, por exemplo, Luís XIV era um homem que tinha 28 amantes. 28 amantes. E, né, você tinha um grande orador sacro, que foi Bossuet, que foi um abade, um padre católico, que fazia discursos violentos contra essa atitude de Luís XIV. Luís XIV não mandava perseguir, entendeu? Não tinha problema. Não tinha problema. Esses problemas que as pessoas dizem hoje, que quer afastar o Estado da religião, porque senão a religião vai perseguir moralmente, nada disso. A perseguição moral, essa moral persecutória que julga as pessoas, incrimina as pessoas, bate um carimbo na testa das pessoas, ela só vem com o Estado laico e se você não tomar cuidado com essa questão de Estado laico, o Estado se transforma no Estado ateu, que é de perseguir as religiões. Esse é que é um problema. Você vê que na França, por exemplo, não tinha nenhuma perseguição a religiões, tinha outros problemas. A perseguição às outras religiões, seitas, não sabe-se lá o que mais, você não tinha. Não tinha. Mas, por exemplo, você pegar o Estado comunista da antiga União Soviética, a destruição de igrejas, mata-se pastores, mata-se padres, aí a perseguição começa. E lá começou com a pretensão de Estado laico, se transformou num Estado antirreligioso e de perseguição, né, um Estado ateu e que persegue. Então, resumindo, veja bem, você tem o Estado religioso, que é aquele que professa uma religião oficial. Você tem o Estado ateu, que é o meio termo. Você tem o Estado ateu, que é o outro extremo. Sim. Que persegue as religiões. E no meio você tem o quê? Você tem o Estado laico. O Estado laico é aquele que
As pessoas confundem. O Estado laico não é aquele que professa uma religião oficial. O Estado laico não é isso, e não nasceu assim. Se você estudar a história do Estado laico, por que o Estado laico nasceu? Nasceu como uma tentativa de estabelecer um árbitro que estaria acima das guerras religiosas, que é o poder civil, então o poder estatal, para pacificar. Porque, especialmente depois da Reforma Protestante, muitas guerras ocorreram entre as linhas protestantes e a Igreja Católica. E mais ainda, entre os próprios protestantes. Então se sentiu a necessidade de ter um árbitro superior, que era justamente o Estado, para pacificar. Então o Estado não podia usar o seu exército, a sua máquina, para proteger uma religião específica. Ele tinha que ficar neutro. Agora, hoje nós não temos exatamente um Estado laico como ele nasceu. Nós temos um Estado laico que está se encaminhando, trilhando o pior caminho possível, que é da perseguição religiosa. Aí você não pode ter crucifixos, porque a perseguição religiosa ela começa com o menosprezo aos símbolos religiosos, que foi o que o nazismo fez. O que Hitler fez? Pedia que os judeus saíssem na rua com a estrela de Davi, que era o símbolo, que é o símbolo cultuado pelos judeus, com a estrela de Davi na rua, porque assim você conhecia aquele povo imundo, etc. e tal. O menosprezo com os símbolos. Bom, daí para você retirar os símbolos dos órgãos públicos é um passo. Mas isso é um Estado ateu. E todo Estado ateu, quando governa uma sociedade que não é ateia, que é cristã, é um Estado totalitário, tem que ser, e você tem que acabar com ele, porque senão ele vai acabar com a sociedade. Esta é a verdade. Porque a sociedade brasileira é 99% cristã. Desses 99%, a maior parcela é católica. Entendeu? E o Estado, ele nasce depois que a base social foi feita. Então o Estado ele nunca pode se voltar contra a sociedade que deu a ele as bases necessárias. Ele tem que seguir o que a maioria social segue. É assim. Então, por isso que eu estou te dizendo, o Estado laico, se não tomar cuidado, ele vira ateu. Eu não estou aqui pregando que volte a ser religioso, que o Estado tenha, que use toda a sua máquina a favor de uma religião oficial. Mas que o Estado, pelo menos, respeite a opinião da maioria da sociedade, que é uma opinião cristã. Ele tem que respeitar. É justamente isso que eu ia perguntar. Como que o Estado define uma religião oficial? A simbologia é muito importante nesse caso. Como é que nós sabemos quando um Estado ele é um Estado religioso, ele professa uma religião oficial? Submetendo-se, por exemplo, às ordens de uma determinada hierarquia religiosa visível. Por exemplo, com os estudos que eu já fiz da sociedade russa, eu tenho certeza que a sociedade russa é uma sociedade religiosa. Por quê? Porque você tem o contubérnio, o conluio, entre a Igreja Ortodoxa Russa com a hierarquia comunista de Putin, que está lá no poder hoje. Você não sabe fazer a diferença. Não é? Antigamente, como é que se reconhecia o Estado religioso? Você se reconhecia o Estado religioso com as solenidades de posse e consagração e coroação. Então, houve até um caso que, na minha opinião, foi ridículo, mas por sorte da igreja que socorreu, mas foi ridículo. O Napoleão Bonaparte quebrou um protocolo. Napoleão Bonaparte, quando ele se encaminhou para a sua solenidade, o Papa viajou para consagrá-lo, porque naquela época, mesmo o Estado sendo laico, mas eles entendiam que o rei ainda precisava da bênção e da aprovação papal, mesmo na ordem terrena o rei tendo total liberdade, mas ele sabia que na ordem da eternidade, do espírito, aí era o Papa que emitia a última opinião. O Napoleão Bonaparte, quando o Papa vai coroá-lo, a coroa saía do Papa para o rei, ele pega a coroa da mão do Papa e põe na própria cabeça. Como quem dissesse, olha aqui, agora existe um Deus, a minha relação é direta com ele, não preciso de igreja nenhuma,
acabou o problema aqui. Então, você tem essas quebras formais. De modo que o Estado brasileiro tem aí um pé lá na Revolução Francesa. E mesmo sendo um Estado laico, aqui o Brasil, o senhor já comentou, inclusive, dos símbolos, que existem símbolos nas instituições públicas, né? Isso é permitido? Não, é permitido justamente porque o Estado é laico. Porque o Estado não está aí para perseguir religião nenhuma, assim como não está aí para afirmar religião nenhuma. Entendeu? A perseguição de símbolos judiciais, de símbolos religiosos que estão em órgão público, ela ofende a maioria da nossa sociedade, que é cristã. Entendeu? Ela ofende, primeiro, a nossa história, depois nós podemos falar um pouco melhor disso, a nossa história, ofende a Constituição Federal, porque nós temos liberdade de crença, e se um juiz é católico, ele põe um crucifixo. E se o ateu não gosta do crucifixo, mas aquilo não representa nada para ele. Ele vai para a audiência, vê o crucifixo, não faz nada lá. Eu já fui em audiências, que eu sou advogado, eu já fui em audiências e que eu vi lá na mesa do juiz aquele pequeno Buda, o símbolo do budismo. Aquilo não me ofendeu em nada, eu sou católico, cristão, não me ofendeu em nada, eu não sou budista. Não me ofendeu em nada. E vou lhe dizer mais, hein? O símbolo do budismo, ele não faz parte da nossa história cultural como faz um crucifixo. Para quem não sabe, eu preciso lembrar, a primeira missa foi celebrada no Brasil. O primeiro ato público no Brasil foi a primeira missa. Então, eu não vejo problema, entendeu? Tá certo. Professor, vamos para um rápido intervalo? Claro. E você não sai daí. No próximo bloco a gente continua discutindo Estado laico. Com o significado de Pedra da Onça, Itarana surgiu em 1963, após ser desmembrada de Itaguaçu. Se precisar da justiça, procure o Fórum Desembargador José Vicente de Sá, Rua Santos Venturini, Centro, Itarana. Telefone 3720-1311. Nossa memória, nossa história voltou de um rápido intervalo e hoje a gente discute Estado laico. Em nosso estúdio, o professor Leonardo Serafini Penitente, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. Professor, o bloco passado nós terminamos falando sobre os símbolos, né? E aí eu queria que o senhor me falasse um pouquinho da história do Brasil e a religião. Então, esse é um tema importante, especialmente para que as pessoas possam entender por que é até um ato de gratidão os símbolos religiosos no Estado brasileiro, nos órgãos públicos brasileiros. Estado de gratidão. Se o Estado não devesse mais nada para o Brasil, para a sociedade brasileira, ele pelo menos essa dívida ele tem que pagar. Veja bem, sendo rápido, porque é um período muito grande, não é? Hoje nós sabemos pela historiografia, pelos grandes eruditos que fazem história realmente nesse país, nós sabemos que o Brasil foi descoberto pelos espanhóis. Nós aprendemos na escola que foram pelos portugueses, mas isso aqui é um pouco polêmico, o negócio nosso aqui é Estado laico. Mas há evidências fortíssimas de que os espanhóis foram os primeiros a chegar aqui. Já em janeiro de 1500, porque os portugueses só chegariam aqui de maio para frente. Okay? Mas tudo bem. Mas quando o Brasil é descoberto, não é? Junto com estas civilizações europeias, quem pisou aqui primeiro? Foi a Igreja Católica. Nesta época, a Reforma Protestante não existia ainda. Não existia ainda. Foi a Igreja Católica. E os portugueses administravam a colônia em Portugal. A descoberta cronológica foi feita pelos espanhóis, primeiro. Mas sociologicamente, o Brasil é a descoberta de Portugal. Porque nós devemos muito a Portugal. Entendeu? E uma das coisas que nós devemos a Portugal é a nossa religião cristã. Porque eles trouxeram os jesuítas, especialmente os jesuítas, missionários, porque Santo Inácio de Loyola
né, que fundou a ordem, tinha esta missão de catequizar e evangelizar. Agora, quanto tempo nós ficamos sem uma administração colonial aqui? Porque os portugueses de lá tiravam dinheiro daqui, ia gastar com coisas menos importantes na Europa. Teve um aspecto de exploração, entendeu? E os portugueses não queriam saber disso aqui. Aí teve as capitanias hereditárias, deu para os donatários, o Espírito Santo, por exemplo, ainda sobreviveu, que era um dote, era uma capitania. E aí, o que nós ficamos? Cadê a coroa portuguesa? A coroa portuguesa já vinha aqui para pegar o dinheiro, entendeu? Não tinha uma administração colonial decente, nós não tínhamos uma organização colonial, nem isso os portugueses fizeram. Agora, tem uma coisa que os portugueses fizeram bem, foi nos herdar, nos legar a religião cristã. Então nós tivemos a primeira missa, os símbolos, os jesuítas distribuíram, tiveram seus problemas, mas os jesuítas distribuíram o Santo Terço, né, tentavam catequizar os índios, especialmente os tupinambás, eram bárbaros e violentos, tanto é que vários donos foram mortos violentamente pelos tupinambás, eram bárbaros, alguns até canibais. Então, nós tivemos, depois que teve um problema com a família imperial em Portugal, teve um problema com a coroa portuguesa, eles vieram para cá, mas vieram para o Brasil porque morriam de amores? Não, porque lá teve problema, eles foram praticamente exilados e vieram para cá. Aí Dom Pedro começou o Estado brasileiro aqui. Teve méritos? Teve. Já devia ter sido feito isso antes. Mas só estou dizendo isso por quê? Porque no Brasil especificamente, quando começa a existir o Estado, já existia um substrato social cristão, onde o Estado pôde repousar. Cristão, e vamos falar a verdade, católico, onde o Estado pôde repousar. Entendeu? Então, a ação católica neste país precedeu em muito a ação estatal. Em muito. Antes da coroa portuguesa fundar um Estado aqui oficial, a Igreja Católica já tinha cuidado de tudo. Entendeu? Especialmente os frades. Já tinham cuidado de tudo. Essa é a nossa história. Agora, vai tirar crucifixos. Eu estou falando aqui só dos símbolos do crucifixo, só o crucifixo. Porque parece que a grande implicância é do crucifixo, é com os crucifixos. Vai tirar? Por quê? É um fator cultural a nossa história. Se o crucifixo já não fosse algo religioso, seria pelo menos cultural. É da nossa história. O Estado nasceu no seio de uma sociedade cristã e a nossa sociedade hoje é cristã. Então, se tem um Estado que está perseguindo por seus órgãos, como o Ministério Público Federal, porque o Ministério Público Federal recentemente moveu uma ação para tirar. E o Ministério Público Federal é um órgão do Estado. Se o Estado está promovendo essas ações, está desrespeitando a nossa história, a religiosidade do nosso povo. Ele não tem direito de fazer isso. Entendeu? E está desrespeitando a própria base onde o Estado que o Ministério Público representa está fundada. Então, uma forma de gratidão. Acredito que é uma gratidão. E uma ingratidão, querer tirar os símbolos. O senhor disse no bloco anterior, inclusive, que o Estado laico ele pode partir para um Estado ateu. E essa questão perigoso. de o Estado impedir líderes religiosos de, por exemplo, de visitarem hospitais ou presídios mesmo, isso é uma caminhada? É uma caminhada. Olha, eu não tenho os dados, eu não sei realmente, não empreendi um estudo muito profundo nisso, então eu não me sinto à vontade para dizer. Mas eu não sei se realmente há estas proibições. O que eu tenho visto aí é que até há permissão. Mas você começa comendo mingau pela beirada, né? A gente sabe desse problema. Depois mete a colher no meio, aí já não. Então você começa a retirar um símbolo. O menosprezo dos símbolos, como eu havia dito, é o primeiro sinal de que nós podemos caminhar para o Estado ateu. O menosprezo pelos símbolos, né? O símbolo ser visto como algo ruim, que não. Eu tenho muitos alunos que acham que o símbolo é uma coisa ruim, não deve ficar, porque aquilo ofende. Entendeu?
Às vezes é de família católica ou protestante, enfim, não importa. É contra o símbolo cristão que você está lutando. Você pode não concordar com ele, mas se um evangélico, por exemplo, engrossa o coro daqueles que perseguem um símbolo católico, ele não vai segurar mais quando perseguirem a Bíblia dele, quando proibirem um juiz evangélico de entrar no fórum com a Bíblia. Entendeu? Então ele não pode engrossar isso. Nossos irmãos evangélicos, protestantes, não podem engrossar essa coisa. Entendeu? Então, eu penso que deve se permitir, sim, líderes religiosos irem aos presídios, não tem que proibir, não. Agora, se fizer cometer um crime, está levando o celular para preso, tem que ser preso. Tem que ser preso. Tá certo. Professor, agora falando das religiões, por exemplo, Testemunhos de Jeová em relação à transfusão de sangue, o que prevalece? A vida ou a religião? Por exemplo, aqui no estado, nós sabemos que o médico, quando o paciente está em estado terminal, a religião não interfere, não. O médico tem autonomia para operar, para transfusão de sangue, aí no problema a Testemunha de Jeová. Mas me parece que quando não é estado terminal, o médico realmente não tem muita decisão. Aí valeria a consciência religiosa, a objeção religiosa e a consciência religiosa da pessoa. Por exemplo, questão do aborto. Aí nós vamos para um tema mais sério. Não é? Um médico é o que nós chamamos na religião de objeção de consciência. O médico pode fazer uma objeção de consciência. Se ele não quiser praticar o aborto, ele faz a objeção de consciência e não pratica. O juiz pode obrigá-lo? Pode. Mas, mesmo assim, ele continua com objeção de consciência. Ele faz a objeção de consciência. Ele pode ser preso por isso? Pode, mas ele assume a cadeia. Então, é um risco que ele vai assumir. Objeção de consciência seria não fazer ação. Não por consciência religiosa. Por consciência religiosa. Agora, é óbvio que quando você está na questão do paciente terminal, porque a questão do aborto não é paciente terminal, o médico que faz aborto, ele que está terminando com o paciente, que é o feto. Agora, quando é caso de paciente terminal, o jeito sofreu um acidente, precisa de transfusão imediata. Testemunho de Jeová não aceita. Bom, mas o médico tem autonomia, mas aí é caso terminal. É caso terminal. Do resto, vale a objeção de consciência. Vale a objeção de consciência. E essa questão do aborto, como decidir? Estado ou igreja? Pois é, esse aqui é o detalhe. Nenhum nem outro. Tem que ser a sociedade. O que a sociedade está dizendo? O que eu sei é que a nossa sociedade é contra o aborto. A grande maioria. Segundo os últimos dados. A gente pode apresentar isso depois, mas segundo os últimos dados, a nossa sociedade é contra o aborto. A nossa sociedade é cristã. E o Estado tem que dar voz à maioria. Também dar voz à minoria, mas tem que dar voz à maioria. O problema que nós estamos vendo é uma minoria querendo dominar. A minoria querendo dominar. Aí começa a ter problemas. Então, a nossa sociedade é contra drogas. Só o pai que sofre com o filho sabe que é contra drogas. A nossa sociedade é contra aborto. A nossa sociedade é maciçamente conservadora. Maciçamente conservadora. Entendeu? A nossa sociedade é contra o casamento homossexual, que é uma polêmica. O casamento homossexual. Entendeu? É contra. Então, a pergunta é, o Estado ou a igreja? Eu, neste caso, prefiro a igreja, porque a igreja está com a voz do povo. A igreja está com a voz da sociedade. Em relação ao casamento homoafetivo, as igrejas que não aceitam, elas, de alguma forma, elas podem ser obrigadas a aceitarem? Pois é, se o Estado quiser impor, será obrigado. Agora tem um projeto de lei da homofobia, chamada homofobia, se dois homossexuais, está claro lá, isso é um tipo penal, se dois homossexuais se agarrarem, se beijarem dentro de uma igreja, veja bem, a igreja é uma questão particular, já não é mais no setor público, dentro da igreja, na rua tudo bem, dentro da igreja, se dois homossexuais, e o padre ou o pastor fizer alguma crítica, meu amigo, não é, você vai beijar aqui na igreja, você ficar agarrando, ele pode ser preso. Então, por isso que eu estou dizendo, quando o Estado, ao invés de dar voz à maioria da sociedade, fica dando voz a movimentos revolucionários como o movimento gay,
O problema não é o gay, o problema é o movimento a que ele pertence. É o movimento totalitário. Eu me lembro muito bem, quando o Clodovil estava vivo, ele foi fazer uma palestra, o movimento gay o convidou para fazer uma palestra. Ele disse que os gays têm que respeitar a família brasileira, porque até onde ele sabe, né, um homossexual nasce de uma família tradicional, chamada tradicional. Ele foi vaiado. O senhor acredita que seja uma questão de enfrentamento? Não, tem que respeitar. As minorias têm que ser respeitadas. Se o sujeito quer ter um relacionamento homossexual, ele tenha. Se ele for religioso, é um problema dele com Deus, não é problema comigo, problema com o Estado. O que não pode é o Estado me obrigar, entendeu? Me obrigar a não falar nada. Você veja, até a Bíblia é criticada no nosso Estado. E no nosso Estado brasileiro você não pode falar nada. Por que o comportamento homossexual não pode ser criticado? Por que eu não posso ter uma crítica a fazer? Olha, se eu quiser dizer, olha, não faz mal, meu amigo, esse negócio de homossexual não faz bem. Por quê? Porque você tem todos os problemas com sexo anal, você pode adquirir um câncer, as doenças venéreas são passadas mais facilmente. Se eu quiser dizer isso, não pode, porque o movimento gay não deixa. Se aprovar a lei anti-homofóbica, a lei anti-homofobia, que hoje é projeto de lei, mas daqui a pouco está sendo aprovado. Sim. Aí nós não temos mais um Estado laico. Nós temos um Estado agressor que torna sacrossanta a atividade homossexual e a ponto de proibir que se faça uma crítica a ela. Se fez muito estardalhaço, porque teve aí uma norma que poderia vir, etc. Tal. Só que é o seguinte, ninguém leu o projeto. O problema é que ninguém leu. E o projeto não era cura gay, não era cura gay. Entendeu? O que se estava tentando se estabelecer é que veja bem, o sujeito é homossexual e ele está bem, assim, ok. O problema é que nem todos os homossexuais aceitam essa sua tendência. E eles têm o direito de procurar, como eu tenho o direito. Então, por exemplo, se eu estou com certos pensamentos na minha cabeça, eu vou falar uma coisa forte porque é um exemplo. De repente, comecei a sentir atração sexual por meu filho. Esse negócio está me incomodando. Eu procuro um tratamento psicoterapêutico, psiquiátrico, para saber o que está acontecendo comigo. Eu estou bem. Agora, você tem que permitir a pessoa que procure o tratamento se não está fazendo bem. Então, esse projeto aí não é para obrigar aos homossexuais a irem para os consultórios, já dizendo que isso é uma doença mental. Não, uma doença qualquer, psicológica. Não. O que está se dizendo é dar ao homossexual que não está convivendo bem com a sua homossexualidade o direito de procurar tratamento. Ele vai cortar isso dele? Por isso é que essa coisa é coisa do movimento gay. Os gays têm nada a ver com isso, os homossexuais têm nada a ver com isso. Isso é coisa de um movimento totalitário, que esse movimento gay é totalitário. E se do Estado deixar que ele tome conta das agendas estatais, ao invés da agenda estatal ser da maioria, protegendo as minorias, a agenda estatal começa a ser a imposição das minorias para a maioria. Olha a diferença. Sim. Entendeu? Se começar assim, vai criar um Estado totalitário. Um Estado totalitário que está ficando totalitário porque está obedecendo uma agenda que é totalitária, que não é do Estado, mas que está invadindo o Estado, que é a agenda do movimento gay. Então, se um homossexual que participa do movimento gay, para engrossar o caldo, diz para o presidente do movimento gay, olha, eu não estou bem. Eu não estou bem, não estou me sentindo bem, não está me fazendo mais bem. Eu quero posso tentar agora? Não pode. O movimento gay não deixa. Por quê? Porque você tem que saber aceitar as suas condições. Quando nenhum ser humano normal, quando tem alguma coisa lhe fazendo mal, aceita. Por que tem que aceitar? Então os gays que estão bem, mas vivendo assim. Nós podemos depois abordar se tem um problema religioso com isso ou se não tem. Como todo pecado, porque a religião trata o pecado, tem problemas. Mas
Os heterossexuais também têm. A mesma exigência que faz a homossexual faz a heterossexual. Por exemplo, eu sei que pela Igreja Católica o heterossexual não pode ter relacionamentos sexuais antes do casamento. E se tiver pecado, tem que se confessar. Porque o homossexual teria esse direito. Entendeu? Agora, o que se preza é a castidade. Mas, tudo bem. Voltando, para a gente não se perder muito. Sobre essa questão, nós temos aí um movimento, que é um movimento, na minha opinião, totalitário, que está usando de massa de manobra os homossexuais, que são pessoas bem intencionadas, são pessoas sérias, honestas, bem intencionadas, e que têm uma escolha sexual. Mas se essa escolha sexual está começando a fazer mal, é o direito dele procurar um tratamento. Professor, e para finalizar, que nosso tempo acabou, religião não se discute? Não, eu acho que se discute sim, eu acho que se discute, é o que mais ou menos nós estamos fazendo aqui, eu acho que a religião se discute. Agora, aconselho as pessoas que estudem antes de discutir, né? Porque a velha história de um professor que eu tenho, o professor Olavo de Carvalho, ele diz que certa vez foi chamado por um amigo para trocar uma ideia sobre um assunto. Ele disse, eu não vou porque eu vou sair perdendo na troca. Então é preciso, tudo pode ser discutido num Estado livre como o nosso. Mas se depender do movimento gay, nós não vamos discutir, não. Professor, eu quero agradecer a sua participação aqui no Nossa Memória, Nossa História e deixar convite para outras visitas. Muito obrigado, eu que agradeço. Nossa Memória, Nossa História de hoje conversou sobre Estado laico com o professor Leonardo Serafini Penitente, ele que é mestre em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco. E a você que nos acompanhou, o meu muito obrigada. TV Justiça, Espírito Santo, Cidadania e Transparência para você.